Além da preocupação com recessão, a gente tem como gatilho aí para essa correção o fato de ter mais competição chinesa, né, especificamente em inteligência artificial, e dessa vez foi a Manus AI, né, que foi chamada aí da segunda DeepSeek, ou segundo momento DeepSeek, que seria, né, uma versão evoluída do DeepSeek, uma inteligência artificial que consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo, de forma autônoma, né? Um agente de AI, né? Um agente, ele faz as tarefas para o usuário. Exatamente, sem a necessidade de ter prompt, sem a necessidade de supervisão humana, enfim, aquela guiada que a gente precisa dar no chat GPT, né? E é interessante porque é uma novidade que hoje, né, ela só existe esse tipo de IA autônoma em nichos específicos, né? Por exemplo, os robô traders na bolsa, né? Uhum. Mas para operar através de várias indústrias ainda não existe, seria o primeiro do mundo. Então, Enzo, eu queria saber, assim, qual que é a sua leitura sobre essa concorrência com as Big Techs? Começou a ficar preocupante a história? Olha, Larissa, assim, né, o evento do DeepSeek foi final de janeiro, trigou nessa dúvida, será que os investimentos das grandes empresas de tecnologia realmente serão necessários? Porque qual foi o grande feito naquele momento, né? A DeepSeek mostrou que conseguia fazer mais com menos. Acho que isso tem um quê também como é que a gente fala? Tipo, o sapo não pula por boniteza, ele pula por necessidade. O chinês, ele não tinha acesso aos chips mais avançados, então ele tinha que tentar tirar o máximo daqueles chips que ele conseguia ter acesso. Né? Você tinha lá um tráfico de chips, a pessoa tinha que passar por Singapura, toda uma mecânica para você ter acesso aos chips mais avançados. Então, o DeepSeek, ele trouxe melhorias, sem sombra de dúvida, né? Até um problema para a DeepSeek. Ela trouxe melhorias, mas é um modelo aberto. Então, qualquer pessoa podia ver quais eram as melhorias e incorporar nos seus modelos. Então, beleza, é um fato novo. Eu acho que a discussão daqui para frente, eu acho que esse acontecimento trouxe a China de volta para a mesa dos investidores. Vamos lembrar, né? Ano passado, a gente teve um alívio nas ações chinesas quando você teve o anúncio de medidas fiscais por volta de setembro, ali do ano passado. Inclusive, as ações da Alibaba chegaram a subir 50% em questão de mês, né? 30 dias. Mas que logo foi na logo sequência... depois de você recomendar aqui no podcast, Você né? pode olhar aí o podcast que eu participei em setembro do ano passado. É isso. A gente falou de Alibaba na esteira dos estímulos fiscais. Só que aí veio aquele desapontamento, né? O governo chinês não anunciou mais nada e as ações devolveram rapidamente. Quando saiu o DeepSeek, todas as ações chinesas de tecnologia valorizaram muito. Só que agora, em vez, né, de terem retomado ao patamar anterior, elas se mantiveram, né, ali. A Alibaba, por exemplo, hoje está nos $140. E eu acho difícil que ela vai voltar para aqueles 80 que a gente viu naquele período do ano passado, né? Porque, de fato, agora, os investidores têm a noção de que IA, você não vai ter só uma IA americana. Você pode ter uma IA chinesa que seja competitiva. Então, a própria Alibaba anunciou hoje uma atualização para o seu assistente de IA, né? Então, mostrando que essa competição segue firme, segue forte. A empresa deve investir mais de $50 bilhões nos próximos 3 anos, muito mais do que ela investiu na última década, para poder fornecer mais produtos e serviços de inteligência artificial. Não só a Alibaba, eu falo Alibaba porque eu acompanho um pouco mais de perto, mas você tem lá a Baidu, a JD, a Tencent, todas essas empresas chinesas também voltando na mesa dos investidores. O que não significa que ainda tem oportunidades no mercado americano. Talvez a gente tenha que, né, migrar um pouco. Eu tinha aquela ideia nesse ano que você ainda teria uma grande valorização para capturar, talvez, na infraestrutura de IA. Você ia ter ainda o desenvolvimento. Eu ainda acho que você vai ter ganhos nesses players. Mas eu acho que os investidores estão migrando cada vez mais para as empresas que vão oferecer o software, vão oferecer produtos, serviços, para que outras companhias utilizem a IA no seu dia a dia. Então, talvez o que fosse um processo para 2026, talvez a gente já tenha antecipado para 2025. Começar a pesquisar esses cases, que não é só a fabricante do chip, que só está fazendo o data center. Não, você tem que procurar outras empresas. Então, eu não acho que seja o DeepSeek, né? Muita gente falou, olha, será que estourou a bolha de IA? Não. Eu acho que a gente só teve um processo natural de melhoria de desenvolvimento. O próprio Jensen Huang, no último resultado da NVIDIA, ele falou, cara, isso não sei se era esperado que ele falou, mas assim, era algo natural que a gente poderia ver. Talvez o pessoal não estava esperando que fosse 2025, fosse um pouco mais para frente. Só que você ainda vai ter uma demanda muito grande por chips da NVIDIA, né? Que eu acho que quando você fala de IA, todas as pessoas vão pensar em NVIDIA, porque ela foi a grande beneficiária nesses últimos anos, né? Tipo, valorizou
ganhou, sei lá, mais de 3 trilhões de valor de mercado no espaço de 5 anos, uma coisa absurda. Então, mas ele comentou assim, olha, beleza, talvez a gente não precise ter mais tanto chip para treinar os modelos, mas você vai migrar essa demanda do treinamento para a inferência. Como é que esse modelo vai pensar para dar melhores respostas? Então, essa migração demanda cada vez mais capacidade de processamento. Talvez você possa vender menos chips, mas você vai ter que vender chips mais poderosos. Então, assim, eu não acho que seja uma quebra de tese. Pode, como eu falei no começo, né? A realização, acho que é até natural, era necessária, mas você pode, né, como a gente vai falar aqui, nos próximos 5, 10 anos, a gente ainda vai falar de inteligência artificial. Não, só vai falar de Só vai falar, né? Não sei se vai, mas assim, nesse primeiro momento, beleza, né? O mercado americano hoje, quando a gente analisa o SP500 por setor, os 2 setores que estavam lá na rabeira, na traseira, era tecnologia e consumo discricionário. Todo o resto estava no positivo, né? Mas o que estava no positivo era saúde e consumo, que também ficou muito mal nos anos anteriores. Então, assim, é uma migração, uma rotação que talvez era necessária, e aí você vai conseguir abrir oportunidade nesses players de tecnologia. Se você for olhar hoje, a NVIDIA está negociando 25 vezes lucro para o ano que vem. Tava 40 vezes outro dia, né? 40, chegou a negociar 50. Alguns podem questionar, mas os 25 está baseado numa estimativa de vendas, de lucro, que talvez a gente não tenha mais. Ok, eu aceito isso como uma dúvida, mas eu não vou falar que é algo concreto. Porque vai ter o evento agora da NVIDIA em março, e ele vai anunciar provavelmente um chip novo, que pode ser com um processamento ainda maior, que vai vender por um valor muito mais caro. Que você vai participar presencialmente, inclusive, né? Exatamente, estarei lá, em loco, tentarei estar presente no keynote do Jensen Huang, porque falam que é altamente competitivo, tem que chegar, quase igual o evento da Berkshire. Tem que chegar cedo, colocar a cadeirinha ali para pegar um lugar na sala de conferência. É Taylor Swift para homens adultos. É simplesmente lotado, assim, um mar de gente. Deve ter uma galera comprando uma jaqueta de couro para ficar ali, ficar igual o Jensen Huang. Então, assim, deve ter mesmo, cara. Enfim. Jones, queria saber sua visão. Eu tenho, assim, vamos lá. Eu acho que tem muita confusão em relação à inteligência artificial ainda. Acho que o pessoal tá bem... As manchetes ainda dominam, né? Primeiro com a história do DeepSeek. Quem aqui está usando DeepSeek? Não uso. Eu uso o ChatGPT. Pois é, vamos lá, né? Eu também. Hoje o ChatGPT tem mais de 400 milhões de usuários. Assim, é um negócio absurdo. São mais de 100 milhões de usuários dia. Né? E o DeepSeek não chega nem perto disso. Longe de chegar perto disso. O DeepSeek ele foi construído com base... E aí eu não vou falar ChatGPT, porque daí o ChatGPT, a OpenAI é fechada, eles deveriam ter pagado por isso, então não vou falar que eles não pagaram, enfim. Mas eles usaram o Llama. O Llama é de quem? Mark Zuckerberg, da Meta. Eles usaram o modelo da Meta para ajudar no treinamento do DeepSeek, que é um processo supernatural, a gente já falou disso pra caramba. As empresas chinesas também estão usando o quê? O Llama da Meta. Mas elas pagam por isso? Elas pagam por isso. Ah, entendi. Elas pagam por isso. Então, todo esse desenvolvimento, toda essa arquitetura, ela ainda tem essa, vamos dizer, essa distribuição de infraestrutura, de dinâmica, né? Aí você fala assim, mas não tem o chip para treinar. Não, tem. A China tem lá os H800, que são bons pra caramba. Não são igual os Hoppers 200, 100, 200, mas são bons pra caramba. São muito melhores do que a geração anterior. E aí, no caso de DeepSeek, eles tinham esses chips. O DeepSeek, quando você olha a história da High Flyer lá, ela é super interessante. A gente até fez uma palestra sobre esse tema. Assim, esses caras estão tentando desenvolver inteligência artificial faz 10 anos. Não é de ontem. Então, esses caras vêm acumulando poder computacional assim, ao longo de um tempo muito grande. Inclusive, se eu não me engano, eu acho... a gente tá na nossa apresentação, mas ele é o 4º computador mais potente da China. O computador da High Flyer. Não vamos... Peraí, o 4º computador mais potente da China, nos Estados Unidos o mais potente hoje é do Grok, né? Do Elon Musk, que ele montou rapidinho lá... Com hoppers ainda, né? Com que a geração anterior, não é o Blackwell, que é o novo da NVIDIA. Então assim,
toda essa dinâmica envolvendo a AI, ela está muito, muito, muito no começo. China vai tentar investir? Vai. Porque quando a gente olha as empresas chinesas, a gente já teve esse debate, as empresas chinesas de tecnologia não crescem. Não crescem há alguns anos. Né? A expectativa de crescimento da Alibaba esse ano é 8%. E aí o cara vai trazer o IA e tá todo mundo assim olhando para os Estados Unidos e falando assim, nossa, o IA vai gerar crescimento nas empresas americanas. Não, não vai, porque agora já cresceu muito, não vai crescer mais. E tá apostando agora que as empresas chinesas vão conseguir fazer crescer com o IA do mesmo jeito. Você entendeu o paradoxo, paradoxo? Né? Exato. E mais, o que a gente está vendo, o que a gente vai precisar ver, e aí desse almoço que eu tive hoje foi muito legal também, porque, assim, o que a gente está percebendo no mercado é justamente a tentativa dos investidores em mitigar risco. Risk management é o que a gente está vendo. Né? A Bolsa Americana caindo, e aí você começa, vamos comprar derivativo, vamos. Aí o VIX, pum, disparou, ficou caro, né? O que eu faço? Vamos comprar euro. Vamos dar dinheiro para a Alemanha, porque a Alemanha agora vai ter um pacote fiscal lá, vai abrir uma boca de jacaré gigante para a gente investir e, enfim, ter retorno. E é exatamente isso que aconteceu. Se vocês pegarem o fluxo de recursos para os ETFs alemães, ETFs europeus nessas últimas semanas, assim, avançou absurdamente. Dinheiro foi. Para onde mais? China. Xi Jinping foi lá e fez o shake hands com o Jack Ma. Bacana pra caramba. Bora mandar dinheiro para lá? Bora para Hong Kong, né? Não para mainland, é mais difícil. Manda o dinheiro para lá também. E aí, quando você olha, no fundo, o que os gestores, os grandes hedge funds estão fazendo, e tudo bem, e é aquilo, né? Quando a situação muda, você precisa mudar a sua cabeça. O que os grandes hedge funds estão fazendo, no fundo, é diversificar toda essa história. Num primeiro momento. Eu quero ver o segundo momento, que é regulação na Europa em relação à inteligência artificial. Essa boca de jacaré da Alemanha, e aqui eu deixo a pergunta, né, porque eu não sei. Essa boca de jacaré da Alemanha, ela vai proporcionar realmente investimento em coisas que vão crescer nos próximos anos? Ou que vai ser só aquele boom e acabou? Vai ter investimento em inteligência artificial na Alemanha? Vai ter data center? Vai ter chip da NVIDIA? Precisa, né? Sim, precisa. Se a gente está falando que a gente está entrando na era do AI, e estamos, ponto. Tá todo mundo usando o ChatGPT aqui. Sim. Estamos entrando na era do AI. Será que a regulação da Europa vai dar conta? Um ponto importante. Será que na China eles vão conseguir vencer ali as encrencas do partido e fazer com que o AI seja algo utilizável pelas pessoas e que provoque crescimento econômico? Porque a grande dúvida é essa. Né? Se a gente lembrar, a gente discutiu muito isso. China, nos últimos anos, ela conseguiu crescer? Consumo? Não. 40% do PIB ainda só consumo na China. A maioria é exportação. Né? Muito pouco. E aí é muito, muito interessante também, no gráfico que está na minha cabeça, o crédito na China está crescendo em que setor? Industrial. E aí industrial ligada a gente estava brincando aqui, ligado a quê? Armamento, ligado a veículos. Uhum. Né? Então a China está dando um impulso nesse setor. Mas ela vai ter habilidade de usar a inteligência artificial a seu favor? Vai ter essas empresas, tudo bem, você teve lá o shake hands, né? E aí, vamos lá, Jack Ma, faça as coisas andar. Daniel Tsai, né? Que Daniel Cheng. Não, é Tsai, agora não vou lembrar. Tsai, não é mais Daniel, é outro. Não, né? é outro. Que é o CEO da Alibaba. Tao Tsai, alguma coisa Tao assim. Tsai, isso. E, enfim, eles vão conseguir fazer isso virar negócio? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer depois de passar desse momento mais estressante aqui. A segunda pergunta é, dado que a Europa vai ter mais dificuldade em aprovar a regulação em relação à inteligência artificial, em relação a vários mecanismos ali de crescimento, se ela tiver um atrito muito grande com o Trump, a Europa vai se aliar à China? Não parece que vai ser algo que vai acontecer. Isso também é importante, porque, se o Trump brigar muito com a Europa, então tudo que é IA americano, de repente, não vai parar na Europa. Mas eles vão topar ter os chips da Huawei instalados lá para fazer o novo data center para funcionar a inteligência artificial na Europa? Essa é a segunda pergunta que a gente tem que fazer.
Mesma coisa em relação ao resto do mundo. A Índia vai topar o data center da Huawei? Eu não sei. Tá? Pode ser que sim. Se o Xi Jinping for inteligente, capaz e bom negociador daqui para frente, pode ser que a China ganhe realmente um espaço de verdade. Mas pode ser que não. Então, eu só tomaria um pouco de cuidado e acho que o movimento de migração para essas outras regiões, e aí o Brasil se inclui nessa ali pelo cantinho, né? Por outro, simplesmente pela dispersão de recursos ao longo. Eu só não coloco minha mão no fogo que isso tem longo prazo. Acho que vai depender muito do que o Scott Bessent fizer, acho que depende muito do que o Trump fizer. Porque se esses caras acertarem a economia americana, por mais que seja desse jeito, todo atabalhoado, mas chegarem no final do ano e conseguirem trazer esses juros para baixo da casa dos 4%, eu acho que a gente vai ter a maior arrancada que a gente já viu em tecnologia nos últimos anos.